Olá! Vamos continuar nossa leitura. Hoje o capítulo 10. Porque Cade falara com ele numa língua que soava como português, mas não era? E por que falara mal de Marco Aurélio, sem dizer uma palavra sequer sobre ele? Sentado na beira da cama, Gregório esfregou os olhos para espantar o sono. Além de tudo, o porteiro da escola viera com uma mangueira na mão para lavar o lugar no saguão da entrada, onde ele estivera em pé com a portuguesa quando esta secou o cabelo. Antes ou depois, impossível precisar quando, Gregórios fora com ela até a sala de Cade, a fim de apresentá-la. Não era preciso abrir nenhuma porta. De repente, eles estavam diante da imensa mesa de trabalho do diretor, mas, um pouco como solicitantes que se esqueceram da sua solicitação. Mas, de repente, o diretor já não estava mais lá. A mesa e até mesmo a parede haviam sumido, abrindo a vista para os Alpes. Gregórios percebeu que a porta da pequena geladeira do hotel estava entreaberta. Em algum momento da noite ele acordara com fome e comera os amendoins e o chocolate. Antes, sentira-se angustiado ao ver a caixa do correio de seu apartamento em Berna transbordando de contas e folhetos de propaganda. E, de repente, a sua biblioteca estava em chamas antes de se transformar na biblioteca de Coutinho, com muitas bíblias carbonizadas, uma série interminável. Durante o café, Gregórios repetiu de tudo e permaneceu sentado para a irritação da empregada, que começava já a preparar o salão para o almoço. Ele não tinha a menor ideia de como tudo iria continuar. Pouco tempo antes, entreouvira um casal alemão conversando e fazendo planos turísticos para o dia. Tentara imitá-los, mas fracassara. Lisboa não o interessava como atração turística. Lisboa era a cidade para onde fora ao fugir de sua própria vida. A única coisa que ele podia imaginar era atravessar o Tejo de barca para ver a cidade a partir de outro ponto de vista. Mas, no fundo, nem isso ele queria. Então, o que é que ele queria? De volta ao quarto, começou a ordenar os livros que reunira até aquele momento. Os dois sobre o terremoto e a morte negra, o romance de Eça de Queiroz, o livro do Desassossego, o Novo Testamento, os livros do curso de português. Depois tentou fazer a mala e a colocou junto da porta. Não, tampouco era aquilo que queria. Antes, ainda era preciso buscar os óculos, aterrissar em Zurique agora e saltar do trem em Berna. Não era possível. Agora já não era mais possível. Então o quê? Então era nisso que dava ao pensar no tempo que passava e na morte. Não saber de repente o que se queria. Não conhecer mais a própria vontade. Perder aquela intimidade natural com o próprio querer. Tornando-se assim alheio a si próprio e um problema? Por que ele não saía à procura da Casa Azul, onde Adriana do Prado talvez ainda morasse, 31 anos depois da morte do irmão? Por que hesitava? Por que surgira aquele bloqueio de repente? Gregórios então fez o que sempre fizera quando se sentia inseguro. Abriu um livro. Sua mãe, filha de camponeses do interior de Berna, raramente abrira um livro.
Quando muito, um romance regional de Ludwig Ganghofer, cuja leitura depois se arrastava semanas a fio. O pai descobrira a leitura como remédio contra o tédio nos salões vazios do museu e depois de tomar gosto, lera tudo o que lhe caía nas mãos. Agora você também se refugia nos livros, dissera-lhe a mãe, quando o filho também descobriu a leitura. Doera a Gregórios que ela visse as coisas dessa maneira e que não o compreendia quando ele falava da magia e da luminosidade nas boas frases. Havia pessoas que liam e havia as outras. Era fácil distinguir se alguém era leitor ou não. Não havia maior distinção entre as pessoas do que esta. Elas ficavam admiradas quando ele afirmava isso e algumas sacudiam a cabeça perante tal bizarrice. Mas era assim mesmo. Gregórios o sabia. Sabia-o, simplesmente. Dispensou a arrumadeira e durante as horas que se seguiram, esforçou-se para compreender um texto de Amadeu de Prado, cujo título chamara a sua atenção quando folheava o livro. Vou ler o texto. O interior do exterior do interior. Esse é o título do texto que ele vai ler. Há algum tempo, era uma daquelas manhãs ofuscantes de junho e a claridade matinal inundava as vielas, imóvel, encontrava-me eu diante de uma vitrine da Rua Garret, onde, com a luz ofuscante, vi a minha imagem espelhada em vez das mercadorias. Para mim, era desagradável eu obstruir o meu próprio caminho, até porque aquilo parecia um símbolo da relação que eu tinha comigo mesmo. E estava começando a ajudar o meu olhar a encontrar o caminho para dentro, protegendo os olhos com as mãos, quando atrás da minha imagem refletida, como a sombra ameaçadora de uma tempestade capaz de mudar o mundo, surgiu a silhueta de um homem alto. Ele parou, tirou do bolso da camisa um maço de cigarros e colocou um na boca. Enquanto expulsava a fumaça do primeiro trago, seu olhar caminhou e terminou por se fixar em mim. Nós, homens, que sabemos uns dos outros? Pensei. E para não ter que encontrar o seu olhar refletido, fingi que não tinha nenhuma dificuldade em enxergar as coisas dentro da vitrine. O estranho viu um homem magro de cabelos grisalhos, um rosto estreito, austero e olhos escuros, atrás de óculos redondos com aros dourados. Lancei um olhar inquiridor sobre a minha imagem refletida. Como sempre, lá estava eu com meus ombros ossudos, empertigado, a cabeça mais acima do que a minha estatura permitia, um pouco afastada para trás, e sem dúvida estava mesmo certo o que diziam aqueles que gostavam de mim. Eu parecia um sujeito arrogante e que despreza os seres humanos, um misantropo que tem sempre à mão um comentário irônico para tudo e todos. Essa era a impressão que o homem com o cigarro certamente teve a meu respeito. Como ele estava enganado, pois às vezes penso que ando sempre assim, exageradamente empertigado, a fim de protestar contra o corpo inexoravelmente arqueado do meu pai, contra o sofrimento de ser vergado pela doença de Bechterew, obrigado a manter o olhar baixo como um servo humilhado que não ousa enfrentar o seu senhor de cabeça erguida e olhar reto. É como se eu,
ao me empertigar, pudesse também endireitar as costas do meu orgulhoso pai, além do túmulo, ou, através de uma lei retroativa e mágica, fazer com que a sua vida fosse menos curvada e açoitada pela dor, como se através desse meu esforço, desse meu esforço atual, eu pudesse despir o penoso passado de sua factualidade, substituindo-a por outra, melhor e mais livre. Aquela não era a única ilusão que a minha imagem devia provocar no estranho atrás de mim. Depois de uma noite sem fim, passada sem sono nem consolo, eu teria sido o último a olhar com arrogância para os outros. Na véspera, eu tivera de anunciar a um paciente, na presença de sua mulher, que já não lhe restava muito tempo de vida. Terás que fazê-lo, falei para mim mesmo, antes de convidá-los a entrar no meu consultório. Eles têm o direito de planejar o seu futuro e o de seus 5 filhos. Além disso, nunca esquecer que uma parte da dignidade humana consiste na força para enfrentar o próprio destino, mesmo que seja o mais difícil. Tinha sido no fim da tarde, através da porta aberta da varanda. Uma brisa leve e morna trazia para dentro os sons e odores de um final de dia de verão. E, se fosse possível, entregar-se completa e inconscientemente a essa suave onda de vida poderia ter sido um momento de felicidade. Se ao menos um vento impiedoso fustigasse os vidros com rajadas de vento. Pensei, quando o homem e a mulher se sentaram diante de mim, na ponta da cadeira, hesitantes e cheios de uma impaciência medrosa, ávidos para ouvir a sentença que os libertasse dos horrores de uma morte iminente, para que pudessem finalmente sair, descer e se misturar aos passantes com um mar de tempo à sua frente. Eu tirei os óculos, massageei a raiz do nariz com o polegar e o indicador antes de começar a falar. Os dois devem ter reconhecido no gesto o prenúncio de uma verdade terrível, pois quando ergui o olhar, tinham-se dado as mãos. Eles que, como me pareceu, e a ideia me deixou com um nó na garganta, aumentando ainda mais a espera insuportável, havia décadas não estavam mais acostumados a se procurar. Foi para aquelas mãos que então falei, pois me era insuportável enfrentar os olhos que expressavam o mais puro pavor. As mãos se entrelaçaram, o sangue foi embora, e foi essa imagem de um emaranhado de dedos brancos, exangues e crispados, que me roubou o sono e que eu tentei afugentar quando resolvi partir para o passeio que me levou até aquela vitrine espelhada. E havia ainda algo mais que eu tentava afugentar durante aquele meu périplo pelas vielas cintilantes. A lembrança de como, depois, descarreguei sobre Adriana a minha fúria sobre a falta de sensibilidade das minhas palavras ao transmitir a amarga mensagem, só porque ela, que cuida de mim como uma mãe, excepcionalmente se esquecera de comprar o meu pão preferido. Que o brilho dourado daquela manhã pudesse apagar aquela injustiça, que não era atípica para mim. O homem com o cigarro, que agora estava encostado num poste, deixou que seu olhar passeasse entre a minha imagem e os acontecimentos na rua. Aquilo que via de mim, nada lhe podia revelar sobre a minha fragilidade e as minhas dúvidas.
tampouco correspondentes à minha postura orgulhosa, até mesmo arrogante. Transpus-me então para dentro do seu olhar. Recriei-o dentro de mim e tentei extrair de dentro dele a imagem de mim que ele em si criara. O que eu parecia e mostrava ser, pensei, nunca o havia sido, nem um único minuto da minha vida. Não o havia sido na escola, nem na universidade, nem no consultório. Será que com os outros acontecia o mesmo? Será que ninguém se reconhece no seu exterior? Será que a imagem refletida lhes parece um cenário de deformações grosseiras? Será que se apercebem com horror de um abismo que se abre entre a percepção que os outros têm deles e a forma como eles se veem? Que a intimidade interior e a intimidade exterior podem se afastar de tal maneira que acaba por tornar-se quase impossível considerá-las como intimidade com o mesmo ser? A distância em relação aos outros, para a qual nos transporta essa consciência, torna-se ainda maior quando compreendemos que a nossa imagem exterior não surge aos outros como aos nossos próprios olhos. Não vemos as pessoas como vemos casas, árvores ou estrelas. Vemos-las na expectativa de as encontrarmos de uma determinada maneira, transformando-as assim em um pedaço da própria interioridade. A força da imaginação forma-as de maneira que estejam de acordo com os próprios desejos e as próprias esperanças, mas também de modo a que nelas se confirmem os nossos próprios temores e preconceitos. Na verdade, nem sequer alcançamos os contornos exteriores do outro de maneira segura e imparcial. Ao longo do percurso, o olhar é desviado e turvado por todos os desejos e fantasias que fazem de nós a pessoa especial e insubstituível que somos. Mesmo o exterior de um interior ainda continua sendo um pedaço do nosso mundo interior, sem falar dos pensamentos que produzimos sobre o mundo interior estranho e que são tão inseguros e imprecisos que acabam por revelar mais sobre nós próprios do que sobre o outro. Como é que o homem com o cigarro vê o homem empertigado com o rosto magro, os lábios cheios e um par de óculos de aros dourados num nariz adunco e reto, que até a mim parece muito comprido e dominador? E como essa figura se insere na estrutura secreta de suas simpatias e antipatias e na arquitetura restante de sua alma? O que o seu olhar exagera e amplia em minha aparência e o que ele deixa de fora como se não existisse? Inevitavelmente, será sempre uma imagem distorcida a que o fumante estranho faz da minha imagem refletida. E a sua imagem imaginada do meu mundo de ideias acumulará distorção sobre distorção. E assim acabamos por nos ser duplamente estranhos, pois entre nós não há apenas um mundo externo enganador, como também a miragem que dele surge em cada interioridade. Mas essa estranheza, essa distância, será mesmo um mal? Se um pintor tivesse de nos retratar, ele teria que nos representar de braços abertos, desesperados,
na vã tentativa de alcançar os outros? Ou deveria nos mostrar, pelo contrário, numa posição reveladora do alívio que sentimos pela consciência dessa dupla barreira, que também é sempre um muro protetor? Deveríamos nos sentir gratos pela proteção que a estranheza nos concede e pela liberdade que ela permite. Como seria se nos deparássemos um para com o outro, completamente desprotegidos através da dupla clivagem que o corpo interpretado representa? Se nos precipitássemos um dentro do outro, sem que nada de divisório e ilusório se interpusesse. Enquanto lia a autodescrição de Prado, Gregórios voltava constantemente para o retrato no início do livro. Imaginou o cabelo penteado para trás como um elmo, ficando grisalho, e lhe colocou uma armação de óculos de lentes redondas com aros dourados. Arrogância, até mesmo misantropia, era o que os outros haviam visto nele. E, no entanto, segundo Coutinho, ele fora um médico respeitado, até mesmo venerado, até o momento em que salvou a vida do homem da polícia secreta. Depois disso, as mesmas pessoas que o haviam venerado passaram a evitá-lo. Aquilo destroçara o seu coração e ele tentara se redimir trabalhando para a oposição clandestina. Como podia um médico ter a necessidade de espiar algo que todo e qualquer médico fazia, e era mesmo obrigado a fazer, e que no fundo era o contrário de uma falha? Alguma coisa estava errada na descrição de Coutinho, pensou Gregórios. As coisas deviam ter sido mais complicadas, mais intrincadas. Gregórios continuou folheando o livro. Nós, homens, que sabemos uns dos outros. Gregórios continuou folheando mais um pouco. Talvez houvesse uma anotação sobre essa guinada dramática e dolorosa em sua vida. Como não encontrasse nada, saiu do hotel ao anoitecer e pôs-se a caminho da rua Garret, onde Prado parara para ver a sua imagem refletida em uma vitrine, e onde também ficava a livraria de Júlio Simões. Já não havia mais a luz do sol que transformasse as vitrines em espelhos. Mas, decorrido algum tempo, ele encontrou uma loja de roupas iluminada, com um espelho imenso no qual ele podia se ver refletido através do vidro. Tentou fazer o que Prado fizera, incorporar-se dentro de um olhar estranho e absorver a sua própria imagem através desse olhar. Encontrar-se como um estranho, alguém que se acabava de conhecer. Era assim então que os alunos e os colegas o haviam visto. Aquele era o Mundus. Florence também o vira dessa maneira, primeiro como aluna apaixonada na primeira fila, depois como uma mulher para a qual ele se tornava cada vez mais um homem pesado e enfadonho, que recorria à erudição para destruir a magia, a leveza e o encanto de seu mundo cintilante das letras românicas. Todos tinham tido à sua frente essa mesma imagem. No entanto, cada um tinha visto algo diferente, como disse Prado, porque cada fragmento percebido do mundo exterior era também um pedaço do mundo interior. O português estava certo de que em nenhum único minuto de sua vida ele fora da maneira como parecia aos outros. Por mais conhecido
que o seu exterior lhe parecesse, ele não se reconhecera nele e ficara profundamente assustado com essa estranheza. Agora era Gregórios que estremecia depois de ser abalroado por um rapaz que passou correndo. O susto provocado pela colisão coincidiu com a constatação inquietante de que ele próprio não tinha nenhuma certeza igual à do médico. De onde é que Prado retirara a segurança para afirmar que ele era completamente diferente de como os outros o enxergaram? Como chegara a ela? Ele se referia a ela como se fosse uma luz interior que desde sempre o iluminara, uma luz que ao mesmo tempo significava uma grande proximidade consigo próprio e uma imensa estranheza em relação aos outros. Gregório cerrou os olhos e viu-se novamente no vagão-restaurante a caminho de Paris. O que essa nova lucidez que ele percebera no momento em que se dera conta de que a sua viagem realmente estava acontecendo, tinha a ver com a especial lucidez que o português tivera em relação a si próprio, uma lucidez cujo preço fora a solidão? Ou eram duas coisas completamente diferentes? As pessoas costumavam dizer a Gregórios que ele andava pelo mundo como se estivesse sempre debruçado sobre um livro, como se estivesse lendo constantemente. Então ele se empertigou e tentou sentir o esforço de retirar a coluna encurvada de dor do próprio pai, com a cabeça esticada para cima e um porte exageradamente aprumado. Nos primeiros tempos do ginásio, ele tivera um professor que sofria da síndrome de Bechterew. Essas pessoas encolhem a nuca para trás para não terem que ficar olhando para o chão. Parecia a descrição que Prado fizera do zelador que encontrara em sua primeira visita à escola, uma postura de passarinho. Perdão. Algumas piadas cruéis circulavam sobre aquela figura encurvada, e o professor se vingava com um rigor traiçoeiro e punitivo. Como deveria ser ter um pai condenado a passar a vida inteira naquela posição humilhante, hora após hora, dia após dia, sentado à sua mesa de juiz, da mesma maneira que sentava com os filhos à mesa do jantar? Alexandre Horácio de Almeida Prado tinha sido juiz, um juiz de renome, como dissera Coutinho, um juiz que exerceu o direito sob o regime de Salazar, um homem que quebrara todas as leis, um juiz que, quem sabe, jamais conseguira se perdoar e que acabara por optar pelo suicídio. Quando a ditadura é um fato, a revolução é uma obrigação, dizia a inscrição na base do jazigo dos Prado. A frase se referiria ao filho que optara pela resistência clandestina ou ao pai que reconhecera tarde demais a sua verdade. Na descida para a grande praça, Gregório sentiu que queria saber todas essas coisas e que as queria saber de uma forma diferente, muito mais urgente do que as muitas coisas históricas com as quais lidara nos textos antigos durante toda a sua vida. E por quê? O juiz morrera havia mais de meio século. A Revolução ocorrera 30 anos atrás e a morte do filho também pertencia àquele passado distante. Por que então? O que ele tinha a ver com tudo aquilo? E como pudera acontecer que uma única palavra em português e um número de telefone rabiscado em sua testa o tivessem arrancado de sua vida rotineira, envolvendo-o, longe de Berna, na vida de portugueses
que já nem viviam mais? Na livraria do Rocio, saltou-lhe à vista uma fotobiografia de Antônio de Oliveira Salazar, o homem que desempenhara um papel decisivo, talvez mortal, na vida dos Prado. A capa mostrava um homem vestido de preto, com um rosto dominador, porém não totalmente insensível, com um olhar duro, fanático, que, no entanto, traía inteligência. Gregório começou a folhear o livro. Salazar, pensou, fora um homem que perseguira o poder, mas não fora alguém que o tivesse tomado com brutalidade cega e violência surda, nem alguém que o tivesse saboreado como quem saboreia a abundância transbordante de pratos exagerados num banquete de orgia. Para tê-lo e conservá-lo, por tanto tempo, ele tivera de abrir mão de tudo em sua vida que não se subordinasse ao rigor incansável, à disciplina incondicional e ao ritual ascético. Gente, esse capítulo é grande, tá? Tem mais um pedacinho, mais um bom trecho ainda, tá? Desculpe. O preço fora elevado. Isso se notava nos traços duros e no esforço de seu raro sorriso. E as necessidades reprimidas e os impulsos dessa vida austera, no meio da opulência do regime, tinham se libertado, distorcidos pela retórica da razão do Estado, sob a forma de ordens implacáveis dos carrascos. Na escuridão, Gregório permanecia acordado, pensando na grande distância que sempre existira entre ele e os acontecimentos mundiais. Não que ele nunca tivesse se interessado pelos eventos políticos além da fronteira de seu país. Em abril de 1974, quando a ditadura em Portugal chegava ao fim, alguns de sua geração tinham viajado para lá e o criticaram quando ele disse que não se interessava por turismo político. Ele não era, portanto, um rato de biblioteca alienado, mas parecia que ele estava sempre lendo Tucídides. Um Tucídides que saía no jornal e no telejornal. Isso tinha a ver com a Suíça e sua intocabilidade? Ou somente com ele, com a sua fascinação pelas palavras, por trás das quais as coisas desapareciam, por mais cruéis, sangrentas e injustas que fossem? Ou com a sua miopia? Quando o pai, que não passara de sargento, lhe falava dos tempos em que a sua companhia estivera estacionada às margens do Reno, como ele disse, ele, o filho, sempre tivera a sensação de algo irreal, de qualquer coisa vagamente cômica, cuja significação consistia principalmente em que se podia lembrar-se dela como algo excitante, algo que se destacava da banalidade da vida restante. O pai percebera aquilo e certa vez perdera a paciência. Sentimos medo, um pavor terrível, dissera, pois tudo poderia ter sido diferente, e nesse caso, tu talvez nem existisse. Não gritara, isso o pai nunca fazia, mas mesmo assim tinham sido palavras iradas que o filho escutara envergonhado e que nunca mais esquecera. Era por isso que ele agora queria saber como teria sido ser Amadeu de Prado, para, através dessa compreensão, aproximar-se mais do mundo. Ele acendeu a luz e tornou a ler as frases que já tinha lido antes. Nada, aneurisma, qualquer instante pode ser o último, sem o mínimo pressentimento, no mais completo desconhecimento. Vou transpor uma parede invisível atrás da qual não existe mais nada, nem sequer a escuridão. O meu próximo passo pode muito bem ser o passo através dessa parede. Não seria ilógico sentir medo disso, uma vez que nem vou mais vivenciar esse súbito apagar e sabendo de antemão que tudo
é assim mesmo. Gregórios ligou para Doxíades e lhe perguntou o que era um aneurisma. Sei que a palavra significa um alargamento, mas de quê? Doxíades explicou que se tratava de uma dilatação patológica das paredes de um vaso sanguíneo arterial devido a uma transformação congênita ou adquirida. Sim, também no cérebro, frequentemente até. Muitas vezes as pessoas nem notavam, podiam viver muitas décadas e tudo corria bem. De repente o vaso arrebentava e acabou-se. Doxíades perguntou por que ele queria saber aquilo no meio da noite e se ele sentia dores. E onde estava? Gregório sentiu que fora um erro telefonar para o grego. Não encontrou as palavras que teriam correspondido a uma intimidade de muitos anos. Duro e gaguejante, disse alguma coisa sobre o bonde elétrico, sobre o dono bizarro do sebo e o cemitério onde se encontrava o túmulo do português morto. Nada daquilo fazia sentido. Ele percebeu e se calou. Gregórios? Perguntou Doxíades finalmente. Sim. O que significa chash em português? Gregórios gostaria de tê-lo abraçado por aquela pergunta. Xadrez, respondeu, e a secura em sua boca desapareceu. E seus olhos, tudo bem? Agora a língua voltava a colar no palato. Sim, disse Gregórios, tudo em ordem. Depois de mais um intervalo de silêncio, Gregórios perguntou: o senhor tem a sensação de que as pessoas o veem como é? O Gregório deu uma sonora risada. Claro que não! Gregório sentiu-se atordoado com o fato de alguém, ainda por cima, Doxíades, rir de algo que assustara profundamente Amadeu de Prado. Pegou o livro de Prado como se fosse para se agarrar nele. Está mesmo tudo bem? Insistiu o grego, depois de mais um silêncio. Sim, disse Gregórios, tudo em ordem. Terminaram a conversa como de hábito. Confuso, Gregórios ficou deitado na escuridão, tentando descobrir o que se interpusera entre ele e o grego. Afinal, ele era a pessoa cujas palavras o haviam incentivado a empreender aquela viagem, apesar da neve que começara a cair sobre Berna. Financiara seus estudos trabalhando como taxista em Tessalônica. Um bando de gente bruta, os taxistas, dissera certa vez. De vez em quando, essa espécie de rudeza aparecia nele. Quando praguejava ou quando tragava forte o seu cigarro. Naqueles momentos, os pelos escuros da barba e o emaranhado espesso de pelos nos antebraços lhe conferiam um ar selvagem e indômito. Portanto, ele achava natural que a percepção dos outros sobre ele estivesse equivocada. Seria possível que ele nem se importasse com aquilo? Seria aquilo falta de sensibilidade? Ou um desprendimento interior invejável? Começava a madrugar, quando Gregório finalmente conseguiu pegar no sono. Nossa, que longo esse capítulo. Não vou nem comentar nada. Tchau, até amanhã.